Pois é, o ano de 2017 começa com várias novidades aqui no Conselho Tutelar. Uma delas é um novo sistema de informação da infância e adolescência e também uma campanha que é combater o trabalho infantil e também dos adolescentes. Também tem uma nova presidente, que é a Silma Barros, que já foi presidente há alguns anos e retorna novamente nesse ano de 2017. E com ela que eu falo agora a respeito dessas novidades aqui no Conselho Tutelar. Silma, você já foi presidente e agora novamente, né? Como vai ser as expectativas? Como vai ser o seu trabalho nesse ano de 2017? Então, no ano de 2015 eu fui presidente deste órgão. Nesse ano eu pude estar desenvolvendo vários trabalhos que agora, como eu fui reeleita, eu vou ter a oportunidade de dar continuidade a esses trabalhos, que um deles é o CIPIA, né, que é o Sistema de Informação da Infância e do Adolescente. E nesse sistema a gente tem a parceria, a gente pretende buscar a parceria com a prefeitura para estar ajudando a gente a implantar esse sistema aqui, né? A gente teve que buscar nesse ano de 2015, quando eu fui presidente, buscar várias melhorias para o Conselho Tutelar. A gente foi atendido, hoje a gente tem 2 carros aqui que é do Conselho Tutelar, né, de uso exclusivo do Conselho Tutelar. Um foi doação do Ministério Público do Trabalho e o outro foi doação da SDH, que foi dessa capacitação, de equipagem de conselhos tutelares, né? Então, através deste programa, a gente conseguiu esses equipamentos. Vamos falar um pouquinho a respeito do CIPIA. Como que funciona esse programa? Ele está implantado só aqui em Jataí ou tem em outras cidades também? Bom, esse programa ele é para informação em todo o Brasil. Uma criança que ela for atendida, passar pelo Conselho Tutelar aqui, a gente identificar qualquer forma de violação dos seus direitos, ou de algum atendimento que ela vier a precisar do Conselho Tutelar, a gente vai estar fazendo o cadastro dela no sistema. E lá no sistema a gente vai mostrar, a gente vai deixar bem claro todas as fases, né? Se essa violação for um caso, vamos falar assim, de uma evasão escolar, a gente coloca que essa criança foi violado os direitos dela, ela está com evasão escolar, e se a mãe vier a mudar dessa cidade, for para qualquer local do Brasil, essa criança passar por um outro conselho tutelar lá, o conselheiro que tiver acesso ao sistema, ele vai verificar que aqui em Goiás, na cidade de Jataí, essa criança, a mãe já deixou de cumprir um dos direitos dela, que foi a violação com a evasão escolar. Talvez nessa outra cidade ela tenha outra forma de violação. Todas as formas de violação que essa criança sofrer e precisar de atendimento do conselho vai estar na ficha dela. Silma, atualmente vocês estão com uma campanha que é para combater o trabalho e exploração infantil e adolescente também, é isso mesmo? Sim, essa campanha ela começou no ano de 2016 e nesse ano a gente vai estar dando continuidade nisso. O que acontece durante o ano de 2016, o Conselho já esteve participando de algumas etapas e foi aplicado um questionário em 2 escolas, aplicado pela Promoção Social, o CREAS, né, que aplicou esse questionário em 2 escolas municipais, e nessas 2 escolas foram identificados 70 casos que as crianças disseram que exercem função do trabalho infantil. Esses casos foram passados para o Conselho Tutelar e agora nós, conselheiros, vamos estar deslocando até essas residências e verificar se realmente essas crianças estão desenvolvendo alguma forma de trabalho infantil. Tem o trabalho infantil que é mais difícil de ser diagnosticado, que é o trabalho infantil doméstico, que é aquele que acontece dentro dos lares, né? Então, onde a criança ela exerce função que os pais que deveriam estar fazendo, e aí transfere a responsabilidade de pais para a criança, que talvez até como fazer almoço, fazer a sua própria alimentação, cuidar dos seus irmãos menores para os pais ir trabalhar, e aí a criança está tomando a responsabilidade de adulto. Então isso aí é um trabalho infantil doméstico e o Conselho vai estar em cima, vai estar procurando, a gente vai estar fiscalizando os nossos comércios. A gente até pede uma compreensão, porque quando o Conselho chega para fazer essa abordagem, aí já fala, vocês
estão aqui procurando esses que estão trabalhando, e aqueles que estão na rua roubando, usando droga, vocês não estão atrás, não estão procurando. Não, isso aqui é uma campanha do Ministério Público do Trabalho, o Conselho foi convidado a estar participando, e a gente vai estar olhando tudo. Criança não pode estar trabalhando. A criança tem que, os direitos dela, ela tem que estar na escola, de brincar, esses direitos que ela tem. De trabalhar de forma alguma. Então, o Conselho vai estar em cima, vai estar procurando. O adolescente, ele tem a idade e tem uma lista que chama, do Ministério Público do Trabalho, que chama lista TIP, que é os tipos de trabalho que, com cada idade que pode ser trabalhado. O adolescente, ele pode estar trabalhando como o menor aprendiz, né? Então, mas só que tem certos tipos de trabalho que ele não está adequado para a idade dele. Mesmo que se falar, não, ele é um menor aprendiz, mas ele está exercendo uma função noturna. Aí a gente tem que verificar qual é a função, qual é o tipo de horário, qual é a carga horária, e a gente usa essa lista típica do Ministério Público do Trabalho para estar verificando se algum dos direitos dele foi violados. E Silma, agora falando a respeito dos menores infratores que não querem saber de trabalhar, não querem saber de estudar, não querem saber de fazer nada e está oferecendo riscos para a sociedade, né? Cometendo assaltos, roubos, furtos. O Conselho Tutelar está tomando alguma medida em relação a esses menores? Então, esse caso dos adolescentes infratores é um caso assim, que a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Então, a gente já está mantendo contato com a nova gestão agora da Prefeitura, a doutora Simone, que quer olhar com bastante carinho essa questão desses adolescentes infratores. No caso, agora, o que o Conselho está fazendo? A gente é chamado na delegacia quando um adolescente ele é apreendido, a gente procura o familiar, entrega o adolescente, faz a entrega do adolescente para o familiar, dá uma advertência, faz orientação para esse adolescente. A gente vê que não está tendo efeito o trabalho do Conselho Tutelar. Por quê? Porque a gente ainda não tem um local adequado aqui na nossa cidade para a gente estar encaminhando esse adolescente, né? Que seria um centro de internação. Mas que eu acredito que o nosso prefeito e a nossa vice está olhando com bastante carinho com isso, e eu creio que essa situação ela vai estar solucionada. Agora, Silma, você já trabalhou aqui no Conselho, já esteve à frente na presidência no ano de 2015 e volta agora em 2017. Quais que são os casos mais comuns que vocês atendem? É complicado falar, mas infelizmente o que a gente atende mais é um caso de violência sexual, né? E esse caso de violência sexual a gente não divulga, os casos, então que a gente até quando chega alguém aqui que vai ver o número de casos que o Conselho atende, surpreende, porque é um número alto para a nossa cidade. E, para te falar a verdade, quase todos procedem. É difícil um caso que não procede. E esses casos tá desde a criança até o adolescente, porque até a idade de 14 anos, ela não responde. Então, ela fala, não, eu fui porque eu quis. Às vezes, um adolescente de 13 anos, mas ela não tem essa autonomia de falar, eu fui porque eu quis. Então, o adulto, ele é o responsável. Nesse caso, ele é considerado como um estupro. Ele foi violado. Também, um caso que está assim, bastante aqui, a gente sente muito, muito triste, que é o abandono de incapazes. Semana passada eu mesmo estive num caso de abandono de incapazes e eu pude verificar que esse caso não foi a primeira vez que o Conselho atendeu ele. Meus colegas já haviam atendido e aí quando eu estive na ocorrência, numa futura ocorrência, eu verifiquei que meus colegas, era o mesmo caso que meus colegas estiveram. A genitora alegou que ela precisa trabalhar e, por isso, ela precisa deixar as crianças sozinhas em casa. São crianças. E crianças não podem ficar de forma alguma sozinhas em casa. Imediatamente, a criança não soube o telefone da mãe, ela só soube falar o local que a mãe trabalhava, a gente deslocou até o local, chamou a mãe para estar garantindo os direitos daquela criança, que é não deixar a criança sozinha. Aí, quando a gente entra, a gente vai verificar, a criança, ela esquentava seu próprio alimento. E quando ela vai esquentar seu próprio alimento ali, é um risco,
porque ela vai mexer com fogo. E isso a gente tenta passar para a família. A família chega e fala: leva esse menino para você, leva eles para você. E não é assim. A mãe, além de estar ali, ela está cometendo outra violação de direitos, porque ela está com agressão psicológica, porque a criança pensa: ué, agora minha mãe está me dando para o conselho tutelar, porque os pais chegam a falar assim: vou te entregar para o conselho tutelar. Se caso for chegar dessa denúncia para o conselho vai aplicar uma advertência genitora, porque ela é o principal, a família é o principal, a família como diz, o alicerce de tudo. Então, não transfira sua responsabilidade de pais para o conselho tutelar, que o conselho tutelar é órgão de proteção. Se caso você ligar para o conselho tutelar e falar: olha, conselheiro, vem aqui em casa que eu quero te entregar meu filho, nós iremos sim. Quando a gente chegar lá, a gente vai identificar todos os problemas que está passando aquela família, aplicar uma advertência na genitora e, logicamente, a gente não vai pegar aquela criança para nós. A gente não tem interesse nenhum e nem de abrigá-lo. A gente vai ver o quê? A mãe está com problemas, a gente tentar solucionar aqueles problemas, ver o que o conselho pode fazer, encaminhar ele principalmente a um familiar. No caso de não, que o familiar não puder receber, aí sim seria o abrigo, o lar transitório, em último caso, não é em primeiro ponto. O primeiro ponto é a família. E nesses casos é feito um acompanhamento psicológico também com essas crianças ou com esses pais e esses responsáveis? Sim, o conselho tem a parceria com o CREAS, né, que tem um psicólogo lá na nossa disposição. Sempre que a gente identificar um caso de violência sexual, um caso de abandono que traz traumas psicológicos para aquela criança, espancamento, que é uma forma de agressão também que o conselho atende bastante, a gente encaminha para o atendimento no psicólogo. E o quê? A família, além da gente fazer esse encaminhamento, muitas vezes a família ainda são negligentes que não levam a criança para esse atendimento. Aí o conselho também retornará à casa dessa pessoa, aplicará nova advertência. E, no caso, quando a gente identifica que o problema já está muito grave, a gente encaminha relatório ao Ministério Público, que pedindo, como se diz assim, pedindo uma ajuda no como a gente vai estar agindo com aquela família, visto que as advertências não estão surtindo efeito mais. O conselho está indo e não está conseguindo mais aplicar uma medida protetiva para aquela família ou para aquela criança. Agora, além desses casos, vocês também têm uma certa preocupação com a questão da exposição de crianças em redes sociais. Os próprios pais estão expondo essas crianças em redes sociais através de fotos, vídeos. Como que está essa questão? Realmente, a questão da rede social, às vezes as famílias assim acham que o conselho não monitora isso. E nós monitoramos. A gente aqui tem acesso à rede social, a Facebook. A gente recebe denúncias de WhatsApp aqui que chega falando que, olha a criança, como que a mãe está expondo a criança e tal. Então, rede social, cuidado, pais. Você está expondo seu filho ali, porque do outro lado do computador ali pode estar um suposto abusador que está ali analisando seu filho. De repente, ele começa a te seguir e numa oportunidade ele abusa daquela criança. Então a gente pede aos pais, cuidado, não expõe fotos que expõem o corpo do seu filho, fotos que a criança às vezes está fazendo poses que são indutivas para o abusador. Qualquer forma de exposição ele usa para praticar o ato. A gente pede muito para não expor fotos dos seus filhos em rede social. E os próprios adolescentes, a gente pede para eles cuidado com os WhatsApp, cuidados com o Facebook, porque o conselho já atendeu um caso de violência sexual confirmado com uma adolescente que foi violentada por uma pessoa que estava induzindo ela a se mostrar para ele, até chegar ao ponto de levar ela para um local e cometer o ato. Depois que ela estava lá, ela não teve chance, porque ele era mais forte e ela não teve chance. E aí depois já aconteceu, né? Então a gente pede muita compreensão e verifique isso, porque se alguns casos que a gente verificar
e a gente identificar, a gente chama aqui no Conselho Tutelar, viu? A gente pode, qualquer momento, chamar qualquer pai aqui, ou mãe, ou responsável para estar vindo no Conselho Tutelar para estar se esclarecendo a respeito de algumas fotos e postagens no WhatsApp e Facebook. Então, obrigada pela participação, Silma. Eu falei com a Silma Barros, que é a nova presidente aqui do Conselho Tutelar. Bom, e lembrando que quem tem algum tipo de denúncia para estar fazendo, o Conselho tem um telefone de plantão que funciona 24 horas por dia, que é o 984-44-9979, e tem também um fixo que funciona em horário comercial, que é o 3632-4120. Quem tem algum tipo de denúncia para estar fazendo, lembrando que funciona 24 horas por dia.